vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Êxodo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4, sobre o chamado de Moisés. Todos nós temos um chamado, uma missão. E nós vamos aprender muito com essa história aqui, viu, gente? Mas é muito mesmo. Então, o chamado de Moisés começou assim. Moisés estava ocupado, Moisés estava trabalhando, Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro, sabe aonde? No deserto, isso mesmo, no deserto. Quando ele viu algo que ele chamou muito a sua atenção, algo que o atraiu, tá? E aquilo era o propósito de Deus, era o plano de Deus, entrando em ação para chamar a atenção de Moisés, para atrair Moisés. Esta Bíblia aqui diz, minha gente, que o anjo do Senhor apareceu em uma forma de uma chama de fogo, bem no meio da sarça. E a sarça não se consumia, a sarça não se queimava, a sarça não murchava, a sarça não virava cinza, a sarça não fumaçava. Eita, é forte, não é? Então, a Bíblia diz que quando Moisés viu isso, tá? Isso chamou a sua atenção. Isso o atraiu. Ele viu isso de longe. E eu falo com as minhas palavras. Quando ele viu isso de longe, ele deve ter falado assim, gente, isso que eu estou vendo de longe, eu quero ver de perto, tá? O que eu estou vendo de longe, eu quero ver de perto. E porque isso é incrível, isso é o sobrenatural. Eu estou vendo, gente, a sarça pegando fogo e ela não se consome, não murcha, não queima, não vira cinza, não fumaça. Não, tem alguma coisa errada aí. Eu estou vendo isso de longe. Talvez seja por isso que eu não estou vendo a sarça sendo consumida pelo fogo. Então eu vou me aproximar, vou chegar mais perto para me ver direitinho, para me ver melhor, tá? Eu quero ver de perto o que eu estou vendo de longe, se é isso mesmo. Minha gente, Moisés se aproximou. E vocês acreditam que quando Moisés chegou perto, Moisés não estava enganado? Moisés não estava errado? A mesma visão que ele estava vendo de longe é a mesma de perto. Quando ele chegou perto, ele não se decepcionou. A sarça estava ali pegando fogo, mas não se consumia, não se queimava, não murchava, não fumaçava, não virava cinza, tá? Então, o plano de Deus deu certo, tá? Deus conseguiu chamar a atenção de Moisés, Deus conseguiu atrair Moisés. Moisés estava contemplando aquilo que Deus queria que ele contemplasse. Moisés estava vendo aquilo que Deus queria que ele olhasse, tá? Moisés estava contemplando o poder de Deus, algo sobrenatural, inexplicável, minha gente. Então o plano de Deus era esse mesmo, como eu já falei, era chamar a atenção, atrair Moisés. Que Moisés deixasse de fazer o que ele estava fazendo, que ele deixasse um pouco aquelas ovelhas, que ele saísse um tiquinho daquele deserto, que Moisés deixasse um pouco das suas ocupações do seu dia a dia, tá? Para sentir, para ver, para ter uma experiência inexplicável. E ele teve, tá? Então o plano de Deus de despertar uma curiosidade em Moisés deu certo, funcionou, porque Moisés ficou curioso. Moisés não aguentou ver de longe e foi conferir de perto. E viu que era a mesma coisa, tá? Ele não se decepcionou. Então, o que eu aprendo, meus queridos, com essa palavra? Assim como Deus fez isso para chamar a atenção
de Moisés para atrair Moisés, Deus faz isso no dia de hoje. Ele faz, sim, de forma diferente, mas faz, tá? Todos os dias, Deus sempre está chamando a minha e a sua atenção. Deus sempre está tentando chamar a nossa atenção, nos atrair, para a gente chegar mais perto, para a gente se aproximar, para a gente ter mais experiência, como Moisés teve, tá? Então, muitos estão ocupados com o seu dia a dia, com o seu trabalho, seja lá qual for a sua ocupação material aqui da terra. Muitos não têm deixado Deus falar. Muitos não têm nem ouvido a voz de Deus, tá? Não têm deixado ser atraído pela voz do Senhor. Tudo por causa do seu dia a dia, da sua correria, das suas tarefas, tá? Muitos não têm dado atenção para aquilo que Deus está chamando, para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está mostrando. Muitos até vê, até ouve, mas responde: daqui a pouco eu vou. Não é assim? Daqui a pouco eu faço, Senhor. Porque agora, Senhor, primeiro eu quero é trabalhar. Primeiro eu quero um emprego, ou então eu estou trabalhando, tá? Eu estou ocupado e agora não vai dar. Depois o Senhor me mostra o que tiver que me mostrar. Mas não é assim que funciona, não. Tá? Então, meus queridos, mas as coisas do nosso dia a dia, daqui da terra, é claro que é importante, mas isso não pode, gente, impedir que eu e você sejamos atraídos pelas coisas de Deus, por algo que Deus quer nos mostrar, por algo que Deus quer pra gente fazer, entende? Nada das coisas materiais daqui da terra pode nos impedir. Serviço nenhum do dia a dia, salário nenhum pode nos impedir, pode nos cegar espiritualmente, nos fazer surdos espiritualmente, nos fazer paralíticos espiritualmente. Gente, se Moisés fosse olhar para a sua ocupação, tá? Ele não teria tido esta experiência, ele não teria visto o que ele viu. Que coisa linda que ele viu. Então aquilo que Moisés estava fazendo no seu dia a dia, ali no deserto, cuidando das ovelhas, aquilo ali não foi um impedimento para ele ser atraído por Deus, para ele ser chamado por Deus. E é isso que Deus quer, que eu e você para um pouco, tá? Porque Deus está falando, Deus está mostrando. E Deus quer mostrar algo sobrenatural. Mas para isso, precisamos obedecer. Deus não quer que a gente veja as coisas só de longe. Moisés viu de longe, mas ele se aproximou, foi chegando mais perto. Vamos chegar mais perto, que Deus tem algo para nós, tá bom? As coisas do dia a dia, como eu já falei aqui, não pode nos impedir de crescer espiritualmente, de ter visões, tá bom? Se Moisés, né, fosse deixar aquilo, não se aproximasse, porque Deus estava tentando chamar a atenção dele. Deus estava tentando o atrair. Se Moisés não o aceitasse, não se interessasse por aquilo, o chamado dele ia ser o quê? Anulado. Não porque Deus o anulou, e sim porque Moisés não deu a mínima atenção para Deus. Tá? Moisés olhou aquilo tudo pegando fogo, a sarça pegando fogo, aquilo ali não é nada. A sarça não estava se consumindo, não é nada. Mas Moisés deixou, parou um pouquinho, saiu do seu deserto, saiu do seu canto, saiu do seu sossego, para chegar mais perto, para se aproximar. E é isso que Deus quer, que eu e você nos aproximamos, para contemplar o poder de Deus, para a gente ter essa experiência. E eu faço uma pergunta aqui: o que você precisa? O que Deus tem que fazer para chamar sua atenção? O que Deus tem que fazer para você ser atraído por Ele? O que mais Deus precisa fazer para você responder como Moisés: eis-me aqui, Senhor,
usa-me, envia-me. As coisas daqui da terra é importante? Sim, claro que é importante. O nosso trabalho, tudo é importante. Mas se a gente tem tempo para trabalhar, para comer, para tomar banho, para qualquer coisa, a gente tem tempo para Deus também. Você tem tempo para fazer algo para Deus. Você tem tempo para ter experiências com Deus. Porque Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar algo sobrenatural. Vamos ler aqui, ó. Né? Agora que eu vou ler os versículos, tá? Fala assim, como eu já falei, né? Ó, Moisés estava cuidando das ovelhas lá no deserto. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés falou assim: irei eu agora e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus chamou a atenção de Moisés, Moisés deu atenção, deu lugar, foi até onde Deus queria e lá ele ouviu a voz de Deus. Deus o chamou e ele disse: eis-me aqui. Meu querido, se Deus está te chamando, se Deus está tentando te atrair e você não responde, é muito triste. Ouve a voz de Deus. Ouve Deus chamar pelo teu nome e responda aí: eis-me aqui, Senhor. Faça como Moisés fez. Você sabe mais o que Deus disse? Quando Moisés falou assim: eis-me aqui, Deus falou assim para ele: olha, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E Deus continuou falando: ô Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, que está sofrendo no Egito, e eu escuto o clamor, eu escuto o clamor do meu povo, eu conheço as suas angústias, e eu decidi ouvir, eu decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los da terra da escravidão e levar para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Deus explicando para Moisés. Aí Deus fala com Moisés: vem, Moisés, vem, porque eu vou te enviar a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus está te chamando. Deus está me chamando. Quantas pessoas sofrendo, gemendo, escravizadas pelo pecado, pela enfermidade, por tantas coisas. Deus está falando: vem, que eu vou te enviar. Vem, que eu vou te mandar. Vem, porque o povo está sofrendo, o povo está chorando, tá? E eu estou ouvindo o clamor deles, e eu quero te usar. Eu quero te enviar. E você vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Tá? Aí o restante aqui, gente, da história é outro tema, é outro vídeo que eu vou fazer, tá bom? Mas é isso. O que eu quero deixar bem claro é isso. Que Deus está nos chamando, está sempre fazendo algo para chamar a nossa atenção, para nos atrair. Porque Ele quer nos mostrar algo, gente. Mas não quer mostrar algo pra gente e a gente de costa, não. Ou a gente distante, não. Ele quer mostrar de perto, pra gente ver de perto. Tá bom? Ficam todos na paz. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Até a próxima. Até o próximo vídeo.